Olá, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa live muito especial que a BRH preparou com todo carinho para nós. É um prazer para mim estar falando com todo mundo aí de João Pessoa, uma terra linda, em que eu sempre que posso visito, tenho vários clientes, então é um prazer muito grande estar podendo falar para vocês hoje e estar aqui com vocês nessa live. Nosso grande objetivo aqui é trabalhar justamente quais as skills necessárias para o bem-estar profissional. Então nós temos que abordar também o que é bem-estar, como é que a gente trabalha, toda essa questão do bem-estar dentro das organizações e também para quem está hoje como autônomo, como home office, enfim, todos esses desafios que nós temos. É muito bom estar recebendo vocês aqui. Meu nome é Cíndia Bressan e o nosso propósito da live hoje é justamente trabalhar skills necessárias para o bem-estar profissional. Eu quero começar agradecendo não só a BRH da Paraíba, mas também toda a BRH, que eu já trabalho com a BRH em vários eventos. Ano passado eu fiz um grande evento, que foi o congresso também na BRH do Ceará. Eu estou sempre em contato também com a BRH do estado que eu vivo, que é justamente o estado de Goiás. Então é um prazer muito grande estar com todos esses profissionais voltados para a saúde dos indivíduos e para o momento que nós estamos vivendo hoje, com toda a pandemia e com todas as necessidades que temos na área de gestão de pessoas. E eu quero deixá-los bem à vontade para que vocês façam perguntas. Então, por favor, mandem coraçãozinho, façam perguntas, coloquem aqui as suas dúvidas sobre bem-estar, sobre atividades que a gente pode fazer para o bem-estar e sobre tudo que nós podemos, nesta live, estar ajudando vocês a melhorar o dia a dia do seu profissional e também seu enquanto gestor na área de RH ou em qualquer outra área que você tenha aí. É um prazer muito grande para nós estarmos aqui. Bom, então a primeira coisa que eu acho importante a gente conversar é justamente sobre o que são as skills, que é o tema, inclusive, dessa nossa live. O que são as skills? Quando eu falo skill, eu estou falando numa competência habilidosa. Então, ela é uma competência que você entrega com fluidez, que você entrega com mais tranquilidade, que você entrega com mais habilidade. Se a gente for pegar o professor Joel Dutra, que é uma referência nessa área de competências para nós aqui no Brasil, nós temos que competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades. Então, por isso que quando eu falo competência habilidosa, eu já estou sendo redundante. Porque dentro do conceito de competência, a gente já tem a ideia de que é uma habilidade. Com conhecimentos, então é o famoso chá, que a gente fez uma mudança e acrescentou como chá da psicologia, né? Que é o conhecimento, as habilidades, as atitudes e, ultimamente, não só eu no meu livro sobre gestão de pessoas, mas também no meu livro sobre soft skills, que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco os livros, eles também falam um pouquinho sobre essas habilidades. Então, o primeiro, a gente resgatou que a habilidade de competência compreende conhecimento, habilidade, atitude e também a entrega. O professor Joel Dutra fala em resultado. Então, nós temos que ter todo esse conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e também a entrega de resultados para caracterizar que temos, sim, uma competência ou uma skill. E aí, qual que é a diferença? A diferença é que nós temos as soft skills e as hard skills. As soft skills são as competências consideradas mais intangíveis, mais abstratas, mais cognitivas e por isso elas recebem o nome de soft, né? Que na verdade quer trazer essa leveza. E nós temos também as hard skills. As hard skills, até pelo nome hard, que quer dizer mais concreto, mais tangível, mais sólido, são aquelas competências onde a gente trabalha habilidades e conhecimentos técnicos. Então, por isso, quando eu falo skills, eu estou falando em dois tipos de skills, as soft skills e hard skills. Hoje, para a gente garantir o bem-estar e estar lidando com essa pandemia, a competência mais importante, vocês acham que é soft ou hard? Queria ouvir vocês um pouquinho aqui.
Quem pode me dizer, quem está acompanhando, os nossos seguidores, agradecer todo esse povo lindo, não só da Paraíba, mas do Brasil inteiro, que eu tô vendo aqui, ó, que tá nos acompanhando. Mandem perguntas, aproveitem. E aí, soft ou hard? O que vocês estão achando aí? Soft, ó, tem gente aqui dizendo soft. Que mais? Que nesse momento são competências que a gente vai precisar lidar. Soft skills ou hard skills? Ó, a Michelle também tá dizendo aqui, ó. Nós precisamos das softs. Quem mais? Soft também, ó, Maria da Penha. Muito grata pelo convite. Ó, a Nancy falando também da soft. Quem mais? Soft. Quem mais aqui? Opa, isso mesmo. Vocês têm toda a razão. Nós precisamos cada vez mais das soft skills para lidarmos com esse momento do Covid, com esse momento que a gente está justamente analisando e enfrentando nesse momento atual, tá bom? Então, essas são as principais competências que a gente vai precisar lidar. E aqui nesse momento, eu quero mostrar para vocês o que são e quais são elas que mais podem nos ajudar agora. Antes de entrar nisso, eu preciso falar para vocês sobre o conceito de bem-estar. Então, aqui nós estamos falando basicamente de um bem-estar emocional, de um bem-estar voltado para um bem-estar psicológico, que é muito importante. Então, o nosso bem-estar psicológico é diferente de quando a gente fala saúde. Falar saúde tem a ver com um conjunto mais amplo, vamos dizer assim. Mas é claro que o sofrimento psíquico, ele pode levar a uma falta de bem-estar. Assim como a falta de bem-estar também pode levar a uma falta de saúde psicológica. Então é muito importante a gente trabalhar com esses dois conceitos. Quando a gente fala em bem-estar, nós estamos falando de um funcionamento psíquico positivo, ou seja, ser funcional. O que nós falamos o tempo inteiro é que nós precisamos de pessoas que sejam funcionais, que elas trabalhem o tempo todo e possam entregar resultados dentro do propósito delas e também para o mundo. Então, por isso, elas são funcionais pessoalmente e socialmente. Para o bem-estar psicológico, são necessárias, dentre várias características, 5 passos. E aí eu vou falar 5 para vocês e vocês já podem fazer uma autoavaliação sua, bem como podem fazer também uma autoavaliação dentro do seu grupo de trabalho, dos seus gestores ou também da sua equipe, para ver como é que nós estamos em algumas delas. E algumas delas são bem desafiadoras, tá? Existem vários teóricos que colocam quais são os critérios para o bem-estar psicológico, para o bem-estar mental. Eu vou citar alguns, eu estou pegando alguns como referência, mas é claro que tem muito mais. Mas nessa live a gente teria dificuldade de colocar todos os autores que falam sobre o bem-estar. Então, a primeira coisa importante para um bem-estar chama-se aceitação. É muito importante que as pessoas saibam a diferença entre o que ela tem domínio e pode mudar, que está relacionado a ela, ao que ela consegue fazer. O que ela não tem domínio, mas ela pode influenciar. E também o que ela não tem domínio e o que ela não pode influenciar, e que aí ela precisa aprender a lidar com isso. E que ela precisa delegar, e que ela precisa aprender a como se posicionar com algo que ela não controla. Então, a primeira característica do bem-estar que eu quero passar para vocês é justamente essa autoaceitação. Dentro desses 3 círculos, do círculo do que está dentro do meu controle e eu posso mudar, o que eu não estou controlando diretamente, mas eu posso influenciar, e aquilo que não está sobre a minha influência. E aí eu vou aproveitar para já dar um spoiler sobre o nosso bem-estar no Covid, que envolve justamente isso. Eu não posso mudar o Covid. A situação de pandemia que a gente encontra mundialmente está fora da minha alçada de mudar. Mas eu posso influenciar as outras pessoas quando eu uso máscara, quando eu tomo as medidas protetivas, quando eu me posiciono filtrando informações e de uma forma positiva nos meus grupos e no mundo. Eu estou no meu círculo da influência. E qual é o meu círculo de controle? Quando eu uso a máscara.
quando eu dou o meu exemplo para as pessoas. Porque o exemplo, ele influencia o outro, mas ele também é uma postura pessoal. Quando eu encaro de uma forma positiva. Quando eu penso, olha, estamos num momento que realmente é muito ruim, traz muitas perdas, mas peraí, o que eu posso aprender? O que eu posso ganhar? O que eu posso fazer de diferente com aquilo que eu não posso mudar? Porque eu não posso mudar o fato de nós estarmos vivendo uma pandemia. Eu não posso mudar o fato de eu ter que ficar em isolamento social ou ter que trabalhar com uma parafernália para tentar me proteger. E mesmo assim sabendo que eu não estou totalmente protegido. Então, esses círculos e transitar entre esses círculos e poder saber aqueles que eu consigo controlar e que eu consigo influenciar e aquele que não e eu preciso aprender a lidar com ele e delegar é importantíssimo para o bem-estar. Bom, outro tema muito importante, um aspecto muito importante para o bem-estar é justamente a nossa autonomia. O quanto eu me sinto com liberdade, o quanto eu me sinto capaz, o quanto eu sinto que eu posso fazer alguma coisa diferente mesmo dentro de uma determinada situação. A gente costuma dizer que nas empresas, os cargos com menor autonomia, que às vezes a pessoa precisa da assinatura de um diretor ou de um gerente para comprar um lápis, são cargos que geram muita frustração e provavelmente não geram um bem-estar emocional. Por quê? Justamente porque eu não tenho a mínima autonomia. E se eu estou fazendo bem o meu trabalho, se eu tenho um preparo de conhecimentos, de curso, de formação para isso, eu quero ter autonomia para as minhas entregas e quero estar preparado para lidar com a falta dessa entrega também. O que eu falo que é a falta? São as consequências disso. Porque quando eu ganho autonomia, eu ganho junto uma responsabilidade. O que deu certo, opa, beleza, eu contribuí bastante. Agora, o que deu errado também é uma forma de eu me responsabilizar e aprender com isso para não errar os mesmos erros. Porque as empresas sabem que o profissional criativo, que o profissional inovador, o profissional que vai sair na linha de frente, vai combater todo o mal-estar organizacional nesse momento, ele é um profissional que pode fazer alguma coisa que não dá certo. E ela tem que ter a liberdade e a flexibilidade para isso. A autonomia gera motivação. Isso mesmo, Adriana. Tô conseguindo acompanhar, não todos, mas espera aí que eu vou voltar em alguns comentários aqui que são muito interessantes. Olha lá, a Adriana também fala aqui. A influência estimula o autoconhecimento para ser mais assertivo. Exatamente. Então, quando eu sei que eu posso influenciar outras pessoas a fazerem um comportamento positivo nessa época de Covid, eu também sei que isso depende do quanto eu estou fazendo isso e mostrando isso com o meu autoconhecimento. E aí nós temos uma cadeia mais produtiva. Nós temos uma cadeia, aqueles que eu influencio, quem eu influencio influencia outras pessoas e nós criamos uma cadeia do bem, um círculo do bem de influenciadores positivos. É o contrário do que acontece se vocês ficarem o tempo inteiro assistindo televisão e as notícias que a gente já tem dificuldade de identificar o que é fake e o que não é, relacionadas à pandemia, ao mercado e ao trabalho. Aí você entra num círculo que a gente fala que não é virtuoso, é vicioso. É vicioso porque você vai se mergulhando na tristeza, você vai se apavorando, você vai mergulhando num tédio e em várias outras situações que não vão agregar para sua vida naquele momento. Então é muito importante essa outra parte. Bem, uma terceira competência importante para o bem-estar, e aí eu tô falando de competências que estão dentro do seu círculo de atuação, do seu controle, é a competência de relações positivas com os outros. Então você consegue identificar relações que são tóxicas para você, ou que às vezes no momento, porque nós não somos perfeitos, e como diz a Brené Brown, essa é a nossa beleza. A nossa beleza é a gente poder lidar com as nossas vulnerabilidades e com as nossas imperfeições. Então muitas vezes eu também me coloco numa situação que eu não tô sendo positiva naquele relacionamento. Então nós precisamos fazer uma leitura de como eu estou me comportando num relacionamento, seja ele pessoal, seja ele profissional, familiar, amoroso, e como as outras pessoas que convivem comigo estão também se comportando, para ter uma ideia do que tem tóxico ou não. Porque o bem-estar, ele depende de relações não tóxicas. O bem-estar, ele depende de relações que são positivas e genuínas, onde eu faça entregas verdadeiras, receba outras pessoas de forma genuína, com entregas verdadeiras também, e que assim a gente possa criar um ambiente saudável que gera bem-estar. Então, sem dúvida alguma, um ambiente saudável, ele é um dos maiores geradores de bem-estar, especialmente no trabalho, que é o nosso foco aqui principal.
é gerar um bom ambiente no trabalho, desenvolvendo soft skills, competências comportamentais, que muitas vezes são intangíveis, porque elas não são diretamente mensuráveis, mas elas são perceptíveis, para que as pessoas consigam passar por esse momento, porque ele vai passar e eu preciso acreditar nisso, para não entregar os pontos, e ele vai passar, e após disso, eu saber como é que eu transpus esse momento. Eu costumo dizer, e eu tenho falado com vários empresários sobre isso, e eu vou dar essa dica para vocês. A forma como os líderes, e cada colaborador, e cada empresa de uma forma geral, com as suas políticas, com a sua cultura e etc., passa por esse momento de crise, define muito como é que ela vai ser vista e como é que ela vai se posicionar enquanto marca no mercado depois da crise. Então, muito cuidado. Mesmo que você tenha que fazer ações que são mais drásticas, como, às vezes, uma redução de quadro, como, às vezes, colocar os profissionais dentro de alguma dessas medidas que o governo está flexibilizando, saiba como fazer isso. Porque o como faz todo o diferencial nesse momento. Até para uma marca ser querida e se despontar e se alavancar no mercado, não só durante a crise, mas depois da crise também. Porque isso vai refletir os valores mais genuínos que possuem os gestores e as empresas nesse momento. Então, vamos ficar de olho nisso. Qual é uma outra característica, uma outra competência muito relacionada ao bem-estar que vale a pena vocês ficarem de olho? E com o que eu estou falando aqui, vocês vão poder fazer um mapeamento para fazer uma medida dessa percepção com vocês, com cada um da sua equipe e com os gestores da empresa também. E essa outra é extremamente crítica, porque ela é justamente aquilo que nos tiraram neste momento, que é o domínio sobre o ambiente e se sentir seguro. O domínio sobre o ambiente e se sentir seguro faz toda a diferença para você ter bem-estar. E nós não temos isso agora. Nós estamos num momento em que nós não temos segurança. Nós não temos uma segurança de saúde. Nós não temos uma segurança econômico-financeira. Nós não temos muitas seguranças e muito menos domínio sobre o ambiente. Quando a gente vai poder sair do isolamento, quando não vamos poder, se vamos sair, depois vamos ter que voltar, enfim, tudo isso a gente não tem domínio. Então, essa competência aqui é a que hoje está mais, vamos dizer assim, entristecendo e muitas vezes deixando atônitos muitos profissionais e muitas pessoas. Tá? Então, essa é uma questão importante. Bom, e o outro? Mas em compensação, a próxima, ela é linda. E ela tá super em moda, não é de agora. A psicologia positiva já vem falando nela de algum tempo. E ela depende totalmente de você. E aí eu vou até te dar uma técnica interessante, que é a técnica do Ho Oponopono. E o Ho Oponopono fala muito isso. Nós podemos não ser responsáveis pelo aquilo que nos acontece, mas nós somos 101% responsáveis pelo que fazemos com aquilo que nos acontece. Nós podemos não ser responsáveis pelo Covid, pelo vírus, pela pandemia, etc. Mas nós somos 101% responsáveis sobre como nós vamos ressignificar isso para nós, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso ambiente. E esse é o próximo tema do bem-estar. O próximo tema do bem-estar é o seu propósito na vida. O seu bem-estar tem que estar atrelado a um propósito de vida, a algo maior que você quer entregar. Eu costumo dizer que propósito é gift. É quando o seu gift ou seu dom encontra uma necessidade do mundo. Toda a teoria da propositologia já fala isso. Que a propositologia fala que o nosso propósito é deixar um legado para o mundo que também faça o nosso mundo mais leve. E a gente consegue isso quando cada uma dessas competências essenciais que a gente tem, e aí nós podemos chamar de core competências, algumas competências não só técnicas e comportamentais que são essenciais da nossa entrega, quando elas encontram um sentido no mundo. E o sentido no mundo é ajudar aos outros. E o sentido no mundo é compreender e contribuir para o outro. E aí eu tenho um propósito. Então, o propósito não é uma questão somente pessoal. Ah, eu gosto disso, eu acho que eu faço isso bem, eu vou fazer isso e isso é o meu propósito. Não, o propósito atende a uma necessidade humana, do grupo, da sociedade. E é por isso que ele é tão importante, tá bom? Bom, antes de eu falar a última aqui e repetir todos os critérios de bem-estar para que vocês possam fazer um diagnóstico, e aqui a gente acaba fazendo uma ferramenta bem prática para vocês nas organizações, eu vou dar uma olhada que teve uma pergunta aqui que eu acabei perdendo. Pera aí que eu vou dar uma olhada na pergunta.
Jaciara Freitas pergunta: saber usar palavras certas para não gerar conflitos no ambiente garante o bem-estar? Sim, Jaciara. Porque a questão não é necessariamente o que você diz. Porque às vezes a gente vai ter que dizer coisas que são pesadas. Às vezes a gente vai dizer coisas que talvez não sejam tão agradáveis para a pessoa. A questão é o como você diz. E essas coisas que nós estamos falando, que talvez não sejam tão agradáveis e etc., é dentro aqui, ó, das relações positivas que eu estabeleço com o outro. O item relações positivas é justamente esse, aonde eu não só tenho uma intenção, um querer de atuar de uma forma positiva e também não manter relações que são tóxicas. E para isso eu preciso saber como eu falo, como eu gero todo um clima no meu ambiente de trabalho. Então isso aí é muito importante, tá bom? Bem, agora mesmo eu paro, eu já faço aqui outra rodada de perguntas. E Adriana, muito obrigada pela sua participação. Olha, nós vamos viver um novo normal e já temos que construir essas competências. Perfeito. Todas as pesquisas que eu tenho lido, todos os documentários sérios que eu tenho assistido, eles mostram que nós não vamos ter mais a vida que nós tínhamos antes. Gente, isso não é um critério de melhor ou pior. A gente precisa mudar esse mindset. A gente precisa entender que ele é um critério de praticidade. Não vai dar mais para ter uma vida, às vezes, com tanta liberdade, com tanto trânsito de pessoas no mundo, para lá e para cá e etc. E o que nós vamos fazer com isso? Então, nós precisamos, sim, construir novas competências para lidar com esse novo mundo. Que não necessariamente é pior nem melhor, ele é diferente. E a primeira mudança de mindset que a gente precisa para fazer essa transformação, de mesmo no meio de tantos assuntos e obstáculos, eu continuar com o meu bem-estar e eu ter também uma ação positiva para o mundo, é acreditar que eu vou precisar ter um novo modelo mental, um novo mindset. O meu mindset antigo, que funcionava no mundo antigo, não vai atender necessariamente no mundo novo. E aceitar isso e se desapegar, estar aberto para inovar e para mudar, é uma competência importantíssima para a gente ter para esse novo momento. Não só pandemia, mas pós-pandemia também, tá bom? Bem, travou? Voltou? Me avisem se voltou. Parece que alguém falou aqui para mim que travou. Não? Então tá bom. Então, continuamos aqui. Qualquer coisa eu vou acompanhando aqui com vocês também. Bem, então vou falar a última característica por esse estudo do bem-estar psicológico, que é justamente um crescimento profissional. E esse aí eu tenho visto que aquelas pessoas que conseguem ter uma atitude positiva frente ao caos, elas conseguem lidar melhor com esse item aqui, ó. Então, se eu não posso sair, se por algum motivo eu suspendi meus contratos de trabalho, eu sou consultora, eu sou professora de pós-graduação presencial. E todos os contratos foram suspensos e todas as empresas estão esperando para ver como é que vai ser essa retomada, bem como as aulas estão esperando para ver como é que vai ser a retomada também. Então, frente a isso, qual é a sua postura? E aí, a sua postura de crescimento pessoal é: poxa, eu posso então migrar para o mundo online, eu posso aprender novas ferramentas, eu posso fazer outros tipos de atendimento. Eu sou psicóloga e eu tenho visto muitos profissionais de psicologia que estão sendo importantíssimos, que é uma profissão realmente que está demandando demais nessa época, aprendendo a atender pela psicologia online, que já existia, que já era regulamentada pelo conselho, só que agora está adquirindo uma outra forma. Agora foi mais flexibilizado e a gente está fazendo alguns acolhimentos e outras coisas porque as pessoas estão precisando. Teve um teórico italiano que já passou por vários momentos dessa pandemia, porque a Itália, assim como a China e outros países, estão na nossa frente a lidar com o vírus. E eles disseram: olha, a primeira semana é uma semana de descanso. As pessoas falam: nossa, que beleza, eu preciso descansar e tal, então vamos lá. Ok, a segunda semana, ela é uma semana que as pessoas pensam: bom, agora eu vou começar a organizar a vida, né? Então agora eu vou arrumar meu guarda-roupa, arrumar minha casa, fazer aquela reforminha, fazer alguma coisa que eu me movimente dentro da minha casa. A terceira semana, e nós já passamos por ela, então isso é bem desafiador, é a semana do tédio. Na semana do tédio, é a semana que as pessoas perguntam: bom, eu já arrumei a casa, eu já descansei, agora eu não sei quando eu vou voltar a trabalhar, agora eu não sei quando eu vou receber de novo, aí eu não sei como é que a minha empresa vai se posicionar.
e parece que eu começo a ver mais notícias e as notícias só vão piorando. Eu posso entrar num estado de catatonia, então é preciso que todos os gestores e todos nós fiquemos atentos a isso conosco e com o outro, principalmente os nossos familiares. O que é o estado de catatonia? A pessoa passa o dia inteiro, às vezes, nas redes sociais ou na televisão, passando aquilo ali, olhando e cada vez mais se desesperando. Ela, se brincar, não levanta do sofá para ir ao banheiro nem tomar água, porque ela está catatônica, em estado de choque. Ela já não sabe mais no que ela acredita, ela não sabe mais o que ela faz, e quando termina o dia vem um sentimento de vazio horrível, porque ela fala, meu Deus, o dia passou, eu não fiz nada, eu não vi nada, e agora? Então, essa última parte que nós estamos falando aqui do bem-estar, que envolve um crescimento pessoal. Eu me sinto melhor, seja no meu trabalho, na minha vida pessoal, quando, mesmo frente a uma crise, eu estou desenvolvendo novas habilidades, novas competências. Eu estou aprendendo alguma coisa nova, eu estou criando um novo projeto, eu estou me mobilizando para sair disso. E aí, quando sair, numa nova economia, né? Porque, ó, a Ana Marie tá falando aqui, olha, a economia não será a mesma. E nós vamos ter que ressignificar e recriar. E quando eu chegar lá nessa nova economia, eu vou chegar com mais soft skills, eu vou chegar com mais competências. Hard skills também. Eu mesma tô aprendendo o mundo o mundo online, de lidar com lives, né? Eu aprendo cada dia, olha, eu não tô gostando dessa luz, eu vou mudar a luz pra próxima. Olha, vale a pena pôr o microfone, não pôr o microfone. Olha, esse software é legal pra editar vídeo, não é? Então todos nós estamos aprendendo. E eu acho que essa é a beleza do ser humano. Eu acho que quando eu decidi, eu fiz estatística antes de fazer psicologia, que só cuidava de números, né? E quando eu decidi fazer psicologia, porque eu acredito na beleza do ser humano que se reinventa a cada dia. Na beleza do ser humano que não tem fim para o seu aprendizado. Então, essa característica de aproveitar esse momento para um crescimento pessoal, para aprender a lidar melhor com você, com a sua família, pedir um feedback para sua família de que você precisa melhorar, já que eles estão intensamente em convívio com você nesse período, é um momento muito ímpar, que você pode crescer, que você pode ganhar muito. Mas vai depender, claro, de como você vai encarar e se posicionar. Não é só encarar e ficar catatônico. É encarar e se posicionar frente a isso com ações, com a entrega. Lembra? A competência é um conhecimento, uma habilidade, uma atitude que é um querer, mas o querer não basta, eu preciso entregar. Então eu preciso ter entregas diferenciadas. Vou resumir o bem-estar, porque algumas pessoas falaram aqui, nossa, mas tá bom, que maravilha, e etc. Então eu vou resumir para vocês as características para um bem-estar, para que vocês possam fazer não só uma autoavaliação, mas avaliar nas pessoas que vocês conhecem, nas suas equipes e na sua empresa. Primeiro, autoaceitação. Aceitação sua do que você pode mudar, o que você não pode mudar. Autonomia. O quanto você se sente capaz de se mobilizar para os seus novos projetos, de fazer coisas, de ter liberdade. Terceiro, relações positivas. Então, evitar relações tóxicas e evitar ser uma pessoa tóxica também nos ambientes em que você frequenta, desde a sua casa até os ambientes profissionais. Domínio sobre o ambiente. Aí esse é o mais desafiador, porque hoje nós não temos domínio nem segurança do ambiente. Então, isso mostra uma outra skill que eu vou falar aqui embaixo, porque agora eu vou colocar, nós estamos aí no meio da nossa live mais ou menos, e agora eu vou começar a colocar quais são as skills para lidar com esse mundo novo, que a gente também não sabe quais são as premissas e como vai ficar, dentro de um bem-estar, que eu tô falando pra vocês. Então, o domínio sobre o ambiente de segurança é o que nós não temos, o propósito de vida, lembrando que propósito é quando o seu dom, o seu gift encontra uma ação no mundo, encontra algo que ele vai diferenciar no mundo, e o crescimento profissional, você estar aprendendo, desenvolvendo alguma coisa nova, você estar conhecendo pessoas, e existem várias maneiras de você fazer isso mesmo online. Então aproveite isso. Estar aqui na nossa live é uma forma de conhecer pessoas. Eu tô vendo gente aqui que eu não conhecia. E eu tô adorando. Eu quero que essas pessoas depois, no final, deixem uma palavra de como que elas viram essa live. Podem me mandar direct. Eu vou colocar aí o Instituto Bressan. Vou pedir pra Miriam, coloca aí, Miriam, o Instituto Bressan, para as pessoas me mandarem direct. Podem mandar pra BRH também, né? Que o pessoal da BRH passa pra mim aí. Enfim, a ideia é que a gente possa conhecer e ampliar cada vez mais. Agora, tem umas pessoas que fizeram uns comentários. Deixa eu voltar aqui pra poder ver os comentários. Ô, Luzmar, um beijo! Isso aí, né? Todo mundo tá tendo que aprender muita coisa nova.
A Luzmar trabalha comigo numa das empresas na área de educação. Olha quanta gente linda, quanta gente querida, quantos alunos maravilhosos. Olha, eu falo que das grandes bênçãos do meu trabalho é poder viajar ao Brasil, conhecer muita gente nova e também ir fazendo grandes amigos, tá bom? Então, muito obrigada pelo elogio da abordagem. Olha, a Ana Marli tá falando uma coisa interessante. Ela tá falando, tem muita gente precisando de ajuda emocional, com pânico. O pânico, ele tá junto com o tédio, que começa na 3ª semana. E se para algumas pessoas essa já é a 4ª semana do isolamento, então sim, nós temos que agora começar a cuidar para que esse tédio não se torne um estado depressivo e que as pessoas que têm uma certa tendência acabem mergulhando mesmo numa depressão. Nós somos seres sociais. E eu digo que especialmente os goianos e mais ainda os nordestinos que eu amo, eu sou muito grata ao Nordeste, muito grata. O Nordeste me formou, eu sou formada pela Universidade Federal de Fortaleza, o Nordeste me formou como psicóloga e eu sou grata ao Nordeste pelas minhas 2 filhas, porque o pai delas é nordestino. Então, eu falo que nós somos seres sociais e nós queremos o tempo inteiro estar em conjunto, estar abraçando, estar beijando. E nós não estamos podendo fazer isso. Então, nós podemos entrar num círculo, que é na 4ª semana agora, que é do estado de tédio, que passa a um estado depressivo, e algumas pessoas podem também desencadear a depressão. Então, fiquem bastante de olho nas suas equipes, nas pessoas que estão em sua casa, para você poder buscar, se você não se sentir capaz, tem vários grupos de psicólogos oferecendo trabalhos voluntários gratuitos para fazer um acolhimento e para cuidar dessas pessoas que podem estar com pânico. Inclusive, uma das reportagens é o pânico de sair de casa e pegar a doença. E aí as pessoas se blindam e elas têm dificuldade de sair mesmo quando elas precisam para fazer um mercado. Tanto assim. E isso vai criando uma síndrome do pânico, sim, né? Então, Ana Marli, muito obrigada pela sua contribuição aqui, ó. E a outra verdade, tivemos que lidar com esse online de uma maneira muito rápida. Foi um desafio, gente. As empresas, né, e eu tenho visto vários memes e figurinhas sobre isso, muitas já falavam, eu acho que fazer um home office vai ser legal. Eu acho que a gente pode pensar nisso como um projeto para 2021, 2023, 2025. E elas tiveram que fazer isso em 1 semana, 15 dias. Elas não tinham estrutura tecnológica. Elas não tinham, tanto que uma das demandas que mais está crescendo é a demanda por serviços de internet para casas. As pessoas estão tendo que aumentar a sua internet para dar conta de fazer, por exemplo, essa live e várias outras coisas, porque não só uma pessoa trabalha na casa ao mesmo tempo. Eu tenho o esposo, a esposa, eu tenho filhos estudando, eu tenho muita gente utilizando ao mesmo tempo. E foi da noite pro dia. Os gestores tiveram que aprender como é que eu vou acompanhar a minha equipe, estar presente com a minha equipe e estar estimulando e ao mesmo tempo cobrando à distância. O que para muitas empresas, principalmente, e aí eu vou falar de uma realidade goiana, mas que eu vejo presente em muitos lugares do mundo, que são as empresas familiares e etc., é um desafio muito grande. Muito grande. Foi da noite pro dia. Exatamente. Isso aí, ó. Andrade Mel tá falando aqui, ó. Nós temos que encarar e agir. Exatamente. Quem anotou, passa pra gente. Não preocupa não, porque essa live vai ficar gravada. Eu vou gravar ela aqui. Vamos disponibilizar aqui no Instagram da BRH Paraíba. E também vamos disponibilizar no meu Instagram, que é o Instituto Bressan, no site também. A gente quer que vocês divulguem isso. Vai estar no YouTube e vocês divulguem para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas. Esse é o nosso grande objetivo com essa live, tá bom? Bem, então vamos lá. Quem mais aqui tá falando um oi? A Fernanda da BRH lá do Rio, que eu dou uma palestra geralmente em todo o Congresso do Rio. Oi, Fernanda, é nossa professora fantástica também. Ela tá falando, olha, podemos falar um pouco de como manter o engajamento à distância? Bem no que a gente estava falando do home office, que é um grande desafio hoje, abrupto, que as empresas tiveram que lidar. Eu tenho recomendado e eu tenho visto muitas empresas multinacionais e também empresas de pequeno e médio porte fazerem isso com uma maestria, que é o CEO, o presidente, o cabeça da empresa, fazer lives e fazer momentos de interação com as suas equipes semanais. Eu tenho acompanhado algumas empresas que eu presto consultoria e a gente está adotando isso como uma prática sistemática. Dele tá dando a cara a tapa, dele tá indo lá conversar.
Eu tenho uma empresa que eles falam, inclusive, se tem colaboradores que estão passando por Covid, se não estão. É claro que eles não divulgam o nome, porque tem toda uma questão de um sigilo e de um resguardo dessa pessoa. Ele fala quem estava na semana passada se melhorou, se não melhorou. Eles falam abertamente sobre os números da empresa. Ó, tivemos um índice de inadimplência tal, uma queda no faturamento de tal, conseguimos reerguer tal, conseguimos relançar isso. Então, ser transparente com a sua equipe nesse momento, com uma comunicação muito presente e de preferência com os diretores, o CEO da empresa dando a cara a tapa e falando estamos juntos, pode ser uma das melhores formas de garantir o engajamento das equipes à distância. E é claro que você pode promover momentos também de videochamadas todos os dias. Você pode fazer happy hours online, que eu já dei dica até em outras lives que eu fiz sobre isso. Quem quiser dar uma olhada lá no site do Instituto, que tem as outras lives sobre dicas de como eu posso fazer engajamento, happy hours e algumas outras atividades. Tudo isso vai ajudar com que o colaborador continue se sentindo parte da empresa. Inclusive, eu vou dar uma dica especial para as empresas que sabem que os seus colaboradores, isso é um bom mapeamento a ser feito, moram totalmente sozinhos. Eu tive um momento que eu fiz com uma empresa de planos de saúde na semana passada, interno, e a colaboradora falou, olha, eu já estou há 3 semanas na minha casa sozinha, eu só recebo entregadores ou eu saio no mercado de máscara para comprar. Então, para mim, é muito mais desafiadora essa sensação. Ao mesmo tempo que eu vejo as pessoas falando do desafio que é fazer um home office com crianças pequenas, com marido ou com idosos em casa que querem sair, é um desafio muito grande para quem está totalmente sozinho. Então, a gente precisa cuidar do acolhimento dessas pessoas também. Porque essas pessoas, daqui a pouco elas falam, meu Deus, mas eu, e se eu morrer, se acontecer, blá, blá. Elas têm esses pensamentos que elas acham que ninguém vai descobrir, que ninguém vai achá-las. E a gente precisa estar junto com elas, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Ó, sou da Paraíba, Barra de São Miguel. Opa, não conheço não, mas deve ser legal. Se tiver praia, então, olha que maravilha. Para eu conhecer, né? O mundo é muito lindo e o Brasil mais ainda, para que possa conhecer. Nossa, eu vi aqui, travou, voltou. Beleza, tá vendo? São os desafios que a gente tem que lidar com a internet do que travou. Olha, a Gia Alcântara tá perguntando qual seria a sua orientação para esse enfrentamento do pânico gerado, um atendimento psicológico. Gil, se a gente tá partindo para um momento que a gente tá usando a palavra pânico, a gente já tá indo para um momento disfuncional. E o que a gente fala muito, inclusive para as pessoas que fazem mentoria, coaching, etc., é que o que diferencia as possibilidades de um profissional nessa área de coaching e mentoria de um profissional da área de psicologia é justamente o estar ou não funcional. Então, a não funcionalidade, quando a pessoa já está privada do bem-estar dela, quando ela já está tendo sintomas físicos e etc., ela é tratada pela psicologia ou pela psiquiatria, né? Ou por um médico. Então, nesse caso, se já é identificado que é um pânico, é importante buscar uma ajuda profissional. De terapia, talvez seja preciso entrar com remédio para as pessoas saírem do momento agudo. Então, você vai precisar de médicos e psicólogos para ajudar nisso, tá bom? O que mais nós temos aqui? A Lindinete, lá de Manaus, que sempre nos acompanha, uma querida também, tá aqui. Ó, a Paulinha, Paula Andrade. Beijo, Paula. Prazer você aqui. Olha, até minhas filhas estão assistindo, tá vendo? Aqui é live família mesmo. Falar em live família, vocês viram que lindo ontem a live também que a gente teve do Sandy Júnior? Bom, a Ana tá perguntando aqui, o RH pode contribuir nessa fase do home office não deixando de dar suporte, exatamente. Não só não deixando de dar suporte, mas ele tem que entender as limitações que o colaborador tem dentro da sua própria casa. Limitações de barulho, porque às vezes ele não consegue controlar, e não é só questão de filho, cachorro e etc. Ele não consegue controlar. Eu tenho aqui uma obra de um prédio sendo construído aqui do meu lado. Eles estavam de férias, mas voltaram hoje. E eu tava aqui pensando, meu Deus, vou ter que fazer a live. Como é que eu vou fazer a live? Porque eles estão batendo estaca pra fazer as fundações do prédio. E aí não tem. Você fecha a janela, fecha a cortina e não adianta. Então, são vários fatores que as empresas vão ter que aprender a lidar, porque nós estamos num momento que foi abrupto e que a gente não tem um tempo de preparo. Uma coisa é você pensar em home office quando as crianças estão na escola, ou quando eu tenho alguém que te ajuda na casa, ou quando eu tenho tudo organizado, foi preparado. Opa, aí é um home office. Agora não, agora nós estamos num pseudo home office. Nós vamos ter que ajeitar muitas práticas, muitas políticas depois, para que a gente de fato entenda o que é um home office, como a gente pode e quem tem perfil e quem não tem perfil.
Porque é claro que a maioria das empresas sabe que a partir deste momento elas vão poder usar mais home office. Existe um estudo quando eu visitei a empresa L'Oréal no Rio em 2018, onde 30%, a empresa conseguia economizar 30% em termos de estrutura física, economia de luz e etc, com as pessoas fazendo home office 1 a 2 vezes por semana. Então essa é uma realidade. Tem muita gente que tá adorando o home office e fala, gente, eu não quero voltar não, vou ficar assim, ok. Mas tem muita gente que não, pelo amor de Deus, acaba logo que eu quero voltar. Então a empresa vai ter que fazer uma leitura disso, baseado nos cargos, nas entregas e nos indicadores e no perfil de cada um. Eu já adianto, um perfil de home office é o mesmo perfil que a gente fala para o ensino online, é uma pessoa muito disciplinada e automotivada. Disciplinada, organizada para cumprir os horários, para estar lá, para fazer as entregas no prazo e automotivada. Porque você chega no trabalho, é uma brincadeira, é alguém que fala um oi, é um tal, você acaba se motivando e você vai. Tem pessoas que não conseguem fazer isso sozinhas. Então é preciso analisar esses diferentes perfis para poder dar conta disso. Tá bom? Vamos lá, vamos ver. Transparência com linguagem próxima e simples. Isso, a Marcelina tá falando aqui que o papel do CEO agora e da gestão da empresa é ser transparente, mas com uma linguagem acessível para todo mundo. Por isso as lives são legais, porque elas são interativas. Eles estão fazendo o momento Zoom, né? Que é usar uma ferramenta, mas que podem ser várias ferramentas. Eu tenho Hangouts, eu tenho Microsoft Teams, eu tenho Zoom, várias ferramentas onde as pessoas podem fazer pergunta online e ser respondida online. E eu admiro os CEOs, os diretores, os superintendentes que estão fazendo isso, estão indo lá e podem se deparar com perguntas que eles não sabem responder, mas eles estão juntos com a sua equipe. Porque uma pergunta pode ser, nós vamos ter demissões na empresa? E pode ser que ele não tenha essa resposta. Ou mesmo que ele tenha, ele pode não poder dar aquela resposta daquela forma naquele momento. Mas ele tá lá, na linha de frente. Ele tá lá, dando a cara dele a tapa. E isso é fundamental, porque isso mostra o perfil de líder que vai conduzir a empresa, que vai gerar a cultura da empresa, que vai gerar o engajamento da empresa para quando ela sair disso. E quem vai querer ficar nessa empresa ou não? Porque existe uma outra escolha. Apesar da gente falar das dificuldades financeiras e de tudo que vai acontecer no mercado, é preciso que a gente entenda que as pessoas talentosas, que estão estudando, desenvolvendo novos projetos, aprendendo novas habilidades e novas competências, elas vão escolher onde elas querem trabalhar. E elas podem não escolher uma empresa que não soube lidar com a crise e que não deu a cara e que não mostrou cuidado com todos os stakeholders, gente. Não é só cuidado com o colaborador, é cuidado com o fornecedor, é cuidado com o cliente, é cuidado com a comunidade, é um cuidado com todos os stakeholders. Aquela que focou só no cliente, ou talvez no cliente e no colaborador, ela tá deixando passar stakeholders muito importantes. E ela pode sentir falta deles lá na frente. Opa, caiu? Voltou, pronto. Porque tem gente que fala que da mesma forma que a gente teve essa queda, a gente também vai ter uma subida muito rápida. Então você vai precisar de pessoas de confiança, tá bom? Quem cuida do profissional de RH? Ai, Maria da Penha. Essa é uma boa pergunta. Nós mesmos. Nós, outros profissionais de RH, eu sempre costumo dizer que o RH precisa andar em dupla de anjos. Porque aí um anjo cuida do outro. Porque nós também somos, como as minhas amigas brincam quando eu falo isso, né? Gente, a gente também é gente, quem é do RH. E a gente precisa de colo, e às vezes a gente também entra em momentos de pânico. Às vezes a gente também pensa, minha nossa senhora, eu vou largar tudo. Parece que nada do que eu faço adianta, o gestor não me ouve, o colaborador não me entende que eu não posso fazer isso. Enfim, a gente também vive dramas, vamos dizer assim. E quem acolhe outros profissionais de RH, o gestor do profissional de RH também precisa ter esse acolhimento. E aí é claro que todos nós que estamos em grupos, como a BRH serve muito para isso, lá você conhece muita gente que pode dar acolhimento uns para os outros, como outros grupos que vocês participam também. Então, olha, mesmo você que é profissional de RH, procura ajuda. Quando nós passamos por dificuldades, e eu sou dessas pessoas também, eu corro, grito e peço ajuda. Então eu já pedi colo da minha mãe outro dia, mesmo sem poder estar junto com ela. Aí eu passei por um momento desafiador que as minhas filhas, quase no primeiro mês do Covid, estavam morando na Inglaterra e eu não estava conseguindo trazê-las e a gente não sabia como é que ia ser isso. Elas chegaram tem 20 dias também, graças a Deus. E eu senti momentos que eu estava muito desesperada, porque eu não sabia como é que ia ser. As minhas duas são pequenas, tem 12, tem 13, 14 anos, então peça ajuda. Não tenha vergonha. Você que é do profissional de RH ou de qualquer outra área, peça ajuda.
Olha a Rani muito querida, lá da Elfa, aí de João Pessoa, a gente trabalha junto, né, em algumas empresas, é um prazer ter você aqui, ela sempre me faz perguntas muito capciosas pra gente desenvolver projetos, isso é muito bom, né, tô vendo aqui, certamente a empatia tão comentada é extremamente necessária para adequar sua visão, não só para esse momento, mas daqui para frente. Líderes serão cada vez mais solicitados com essa skill. Beleza, Rani, é isso mesmo. E eu vou aproveitar para entrar aqui com quais são as skills mais recomendadas nesse momento. Eu tava falando há pouco com um cliente meu maravilhoso e muito querido daí, que é o pessoal da São Brás. Ó, gente, um beijo para São Brás Alimentos e todos os meus clientes daí. E a gente tava falando com eles justamente dessas habilidades para o desenvolvimento de gestores, tá? Então vamos lá, quais são as skills ou soft skills que a gente vai precisar agora para continuar com bem-estar e sair melhores ao final de tudo isso? Primeiro, eu acho que essa, como já dizia Darwin, né, eu acho que eu vou ter que mencioná-lo, é adaptabilidade e flexibilidade. Nós vamos ter que cada vez mais trabalharmos uma flexibilidade de modelo mental. Então, o nosso modelo mental a partir de agora é não ter um modelo mental fixo. É ter a capacidade de fazer uma leitura do ambiente e que não existe mais planejamento estratégico nesse momento, que dê conta de todas as mudanças e de tudo isso. Então é uma leitura pontual de um dia de cada vez para que você possa se posicionar, se adaptar e ser flexível de acordo com essa demanda. Então essa é uma skill muito importante, uma soft skill muito importante para o bem-estar nesse momento. Segunda, equilíbrio emocional. Gente, o equilíbrio emocional, ele depende muito de tudo isso. O que é o equilíbrio emocional, gente? É você não ser sequestrado pelas suas emoções. Então, eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho para falar que o que é emoção? A emoção é como o seu corpo lida com o estímulo que ele percebeu do ambiente externo. Se eu estou numa casa, num lugar estranho, escuro, à noite, e eu ouço um barulho, entre eu ouvir o barulho e processar o barulho, existe 23 milissegundos, segundo alguns estudiosos da neurociência. E esses 23 milissegundos são responsáveis por descarregar uma adrenalina enorme no seu corpo e vários outros hormônios. Até na hora que você passa pro lobo frontal e pensa, não, é porque a geladeira dá esses estralos mesmo, isso aí deve ser lá o estralo da geladeira. Pronto. Então você conseguiu racionalizar e transformar num sentimento aquela emoção que te sequestrou. Mas a descarga de adrenalina já está no seu corpo. Não tem como ignorá-la. Então ter um equilíbrio emocional não é estar isento às emoções, porque a gente não consegue. Elas são nossas, elas são até instintivas. É saber lidar com essas emoções. E a gente começa a lidar bem com as emoções quando a gente processa, ou seja, quando a gente transforma em sentimento. Quando a gente verbaliza, ou escreve, ou fala sobre ela. Aí ela se torna mais concreta. O próprio ato de falar sobre ela faz com que você comece a pensar e você pode ter, inclusive, uma luz para poder lidar com ela quando você fala sobre ela. Por isso é importante falar sobre as emoções nesse momento, para que você possa transformá-la num sentimento que é passível de ser trabalhado, que é passível de você manter o equilíbrio, que é passível de você ajudar a si e aos outros. Bom, uma outra competência muito importante, agora mesmo eu abaixo para poder ver outras perguntas, outros comentários, tá? Que eu tô adorando, façam mais. Se permitir, mas não ficar preso em sentimentos negativos. Então não se culpe se você não acordou bem, ou se você não tá bem no final do dia, ou se alguma coisa deu errado, ou se você soube uma notícia que te abalou. Não se culpe. Gente, os sentimentos de mágoa, de raiva e vários outros, eles são genuínos, eles são verdadeiros, eles existem nos seres humanos, não dá pra gente negá-los. A gente precisa aprender a trabalhar, a transformar essa emoção num sentimento e esse sentimento numa ação positiva. Então tem todo um caminho pra gente fazer aí. Então, se permita que você pode estar chateada aquele dia, que você pode estar pra baixo aquele dia, que você pode estar com raiva de alguma coisa que aconteceu. Você pode se permitir. O que não dá é pra ficar só nisso. Ou ter esse como o movimento que vai te encaminhar daqui pra frente. Aí não dá. Então você precisa acolher esse sentimento que é legítimo, transformá-lo em uma ação positiva. Essa é uma outra característica muito importante, que depende, é claro, de autoconhecimento, que depende de adaptabilidade, que é as skills que nós estamos falando, né? Que depende de equilíbrio emocional. E aí tem uma outra skill importantíssima para esse momento que a gente falou lá em cima no bem-estar e aqui ela vem como uma competência, que é o amor ao aprendizado. É até uma força de caráter para muitos, né? Que é ocupar o tempo de forma produtiva. Olha,
Minha mãe falava isso, minha avó falava isso, que serviço de casa nunca acaba. E eu, cada dia que fico aqui dentro mais, eu já estou entrando para os meus quase 40 dias, eu falo, serviço de casa nunca acaba. Então, mesmo que você não esteja estudando, não esteja aprendendo uma ferramenta nova, que você não esteja avaliando notícias positivas do mercado para ver como é que você vai se reposicionar, você pode e deve ocupar seu tempo de uma forma produtiva. E como é que você pode ocupá-lo? Desde serviços domésticos, desenvolver uma nova habilidade. Tem gente que está aprendendo a cozinhar, gente aprendendo a tricotar, gente aprendendo a meditar, que é uma coisa interessantíssima. Tem vários aplicativos gratuitos, né? E várias pessoas dando aulas de yoga. Exercícios físicos também é uma forma de você ocupar o tempo de forma produtiva. Então tem uma rotina. Isso é importantíssimo nesse momento como uma skill. Rotina, gente, é uma soft skill. Gestão do tempo. A rotina nada mais é do que uma gestão produtiva do tempo, onde você consegue ter tempo para todas as coisas que lhe são necessárias, não só profissionais, mas também pessoais, familiares e etc. Então você conseguir gerenciar, atender, fazer o almoço, conversar com as crianças, ajudar numa tarefa, arrumar a casa, entregar um relatório, fazer um curso e etc. exige muita gestão do tempo. E ter um tempo, às vezes, para ver uma live, para curtir, para descansar, para tomar um vinho, para tomar uma cerveja, para tomar seu chá, para relaxar, é toda uma gestão do tempo. Então, ocupar o tempo de uma forma produtiva é importante. Cuidar dos outros. Cuidar dos outros é uma soft skill que vai fazer toda a diferença quando a gente sair lá na frente. E os outros não são só aqueles que estão na sua casa ou da sua família ou amigos próximos, não. Eu tenho tirado todo dia pelo menos 3 pessoas que eu não vejo há um tempo ou não falo há um tempo e tenho mandado mensagens ou feito ligações, porque às vezes a ligação a gente não sabe se vai atrapalhar naquele momento, às vezes ela não pode, às vezes ela te dá um end, porque ela tá numa reunião ou numa live como essa e você fica, ai meu Deus, não vou ligar de novo, não quis falar comigo. Não tenha esse tipo de sentimento. Então manda uma mensagem, pergunta uma hora que você pode ligar e fale com pelo menos 3 pessoas que você não fala há muito tempo todos os dias. Quando terminar isso aqui, ao longo de 30 dias, 3 pessoas já são 90. Então, 90 pessoas que você vai poder retomar o contato, saber como estão e ela vai lembrar de você, você vai estar presente na cabeça dela e que isso, independente do bem-estar que vai trazer, que já é maravilhoso para você e para ela, é também uma forma muito legal de networking. E a gente vai precisar disso quando sair lá no final. Resiliência. Resiliência, que é saber lidar com todos os nãos, com todas as pressões, com todas as privações que nós estamos lidando e nos mantermos firmes nos nossos propósitos, também é uma soft skill muito importante agora. Que é se manter firme para cumprir essa rotina, se manter firme para aprender, mesmo que não seja da forma como você gostaria. Tem gente que gosta do online, tem gente que gosta do presencial e assim vai. Se manter firme com os afazeres da casa, se manter firme com as entregas da empresa. Então, tudo isso vai exigir de nós muita resiliência. Agora, a resiliência tem que ser também com os nossos prazeres. Então, se manter firme, que olha, agora eu vou parar tudo e eu vou curtir. Esse final de semana eu não vou estudar, não vou fazer nada. Eu vou aproveitar a minha família, eu vou ver uma série que eu gosto, eu vou tomar alguma coisa que eu gosto, eu vou comer uma comida que eu gosto, eu vou ler um livro que eu tô querendo há muito tempo. Então, seja firme também com as suas necessidades e os seus prazeres, tá? Ele tem que fazer parte da sua rotina. Se brincar, até escrito lá na sua agenda. Tempo para mim, um banho demorado... Aqueles que estão podendo sair ou fazer uma caminhada em algum lugar que possam fazê-lo e assim vai. E pra gente tá terminando, tem mais 2. Uma é criatividade e inovação. Então, uma skill que a gente vai precisar muito agora é a criatividade, que é a criatividade disruptiva que a gente chama, né? Uma criatividade de fazer mais com menos. Então esse foi muito legal, porque a gente tava falando esse negócio de luz pra live e tal, que eu tô aprendendo ainda, e aí eu vi muita gente fazendo luzes naturais, luzes que... Naturais não, como é que fala? Luzes caseiras, que eles podem utilizar e etc. Então isso é muito legal. Gente, o YouTube ensina a gente a fazer todas as coisas. Todas as coisas. Eu nunca imaginei que ele pudesse ensinar tanta coisa assim. Olha, eu sou professora e o YouTube ensina demais. Então a gente pode ser criativo, desenvolver outras coisas, ser inovador, e essa é uma habilidade que a gente desenvolve individual e entrega para a empresa, e a empresa pode ser inovadora. Uma empresa jamais vai se destacar no mercado com os mesmos produtos sempre. Ela tem que inovar o tempo inteiro. E ela só vai inovar se ela tiver pessoas criativas. Máquinas não são criativas. Máquinas não trazem inovação. Máquinas atendem à inovação que o ser humano traz. Então, essa é uma soft skill muito legal. Bem, e
Além de tudo isso, para terminar, seja protagonista da sua história, seja proativo, saia na frente. Não espere que outros lhe cutuquem, que outros lhe puxem pelas mãos, porque isso, gente, é uma coisa que pode acontecer e um gestor pode fazer? Pode, eu até recomendo que muitas vezes ele deve, mas não necessariamente ele faz. Então, você vai ter que se puxar pelas próprias mãos, até porque agora é a mão que você pode pegar, né? Então, você vai ter que se puxar pelas próprias mãos, ser autor da sua história durante a pandemia, desculpem. Ser autor da sua história durante o isolamento e durante a quarentena. E sair de lá carregando a sua maleta de aprendizados e tudo que você construiu para a sua história desse momento. Esse vai ser o grande ganho e o grande diferencial que a gente vai ter lá na frente. Bom, daqui a pouco o Instagram vai me derrubar de verdade, porque nós temos aí uns 55 minutos de live, passou muito rápido. Eu vou ver se eu consigo responder alguma pergunta. Se não, manda inbox, que eu respondo depois também pra vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a ABRH da Paraíba por ter me dado essa oportunidade. Mandar um beijo pra esse povo lindo que tá nos assistindo, não só da Paraíba, mas do Brasil inteiro. Falar que eu me coloco sempre à disposição de vocês, nos acompanhem, tá bom? E vou tentar aqui responder as últimas perguntas, né? A Adriana tá falando que temos que ter um mentor. Sim, é uma das coisas que está crescendo muito. Eu trabalho muito com mentoria, eu tô tendo um aumento muito grande de pessoas que querem mentoria. Na hora que for escolher um mentor, só lembra de uma coisa. Para ser mentor, ele precisa ter uma expertise naquela área. Então, por exemplo, eu só dou mentoria na área de carreira, liderança e RH, que são as áreas que eu atuo há 20 anos e que eu tenho expertise. Então, quando for escolher um mentor, escolhe alguém que, além de formações, etc., que tenha também um know-how de sucesso naquela área, porque é isso que você quer aprender, né? E é isso que ele vai poder contar das experiências dele pra você como mentor, tá? Então, é isso mesmo, Michele, psicóloga também é humana, também sofre. Olha, acima de tudo, termos a consciência de que não somos super-heróis e precisamos de ajuda. Isso é uma soft skill de humildade. E ela é muito importante. As pessoas humildes, as pessoas que aceitam sua vulnerabilidade, aí eu vou indicar mais uma vez o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Ela também tem um documentário na Netflix e tem um dos TEDs, TED, que é aquela plataforma que você baixa no aplicativo para curtas palestras. Fantástica. Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, fala que nós podemos também ter ajuda. Rani, foi um prazer também. É preciso ter a consciência porque estamos todos envolvidos no processo, com certeza. Não é porque um médico tá lá na linha de frente que ele não tem o medo de pegar o Covid e de também ir parar num leito, numa UTI, num respirador de hospital. Então os psicólogos também não estão alheios a todo esse pânico e etc. com eles mesmos. Então nós podemos trabalhar isso. Gente, eu tô tentando chegar aqui no final. A Ana tá falando, é isso aí, viver um dia de cada vez, né? É isso, esse tem sido a frase que eu acordo e falo. Eu agradeço por mais aquele dia que eu possa viver plenamente aquele dia. Então vamos nós juntos vivendo um dia de cada vez. A Ana tá dando uma dica aqui, ó. Quando eu falei de ocupar o tempo de forma produtiva, a gente também pode cuidar das plantas, desapegar roupas e doar, que isso a gente vai estar ajudando muita gente, então isso é ótimo. Eu moro num apartamento, isso não é, ele tem uma varanda que não é grande. Isso não é desculpa pra não ter planta, não. Eu tenho uma jabuticabeira, eu tenho uma romã, eu planto cebolinha, salsinha, morango, tem bromélia, tem avenca, tem samambaia, eu tenho alecrim. Aí, manjericão, é claro que com boa italiana não podia faltar o manjericão e o hortelã. Depois eu vou mostrar pra vocês um dia meu jardim vertical num cantinho pequenininho. E me ajuda muito quando eu tô estressada, pôr a mão lá e etc, tá bom? Bem, gente, então nós vamos encaminhando aqui por sinal. Ela tá falando aqui do ócio criativo. E ele é importante, a gente tem um livro do Domenico Di Masi, que é um pesquisador italiano, falando sobre o ócio criativo e quando a gente pode. Ó, o Instagram me avisou aqui que eu tenho 1 minuto e 55 e descendo, tá? Então eu vou lá. Gente, vocês estão me dando parabéns, eu que agradeço vocês. Só existiu essa live tão gostosa porque vocês contribuíram de uma maneira incrível pra isso. Eu quero mandar um beijo pras minhas filhas que estão aqui me ajudando, porque agora todo mundo tem que ajudar, né? Então minha filha tá aqui, ó, mãe, tá acontecendo isso, tá isso, ela cuida da luz, ela cuida disso. A outra filha cuidou do cachorrinho lá dentro pra que nada acontecesse de errado. Então esse é um momento maravilhoso pra gente tá desenvolvendo habilidades e compartilhando isso também com as crianças e dando a elas responsabilidades. Beijo pra todo mundo. Foi ótimo estar aqui com vocês também, tá bom? Vai ficar gravada, lembrem-se disso. E aí vocês podem ler, passar também.
E aí tem a palestra da Brené Brown lá no Netflix. A Rani tá lembrando aqui, um beijo pra vocês. Saudade de todos, espero em breve estar aí em João Pessoa. Quero me despedir agora e deixar pra vocês um momento de ressignificação. Vou usar a palavra da Marcelina. Que vocês possam usar a quarentena e possam encarar o Covid como um momento de ressignificar suas carreiras, suas vidas, seus relacionamentos, sua profissão e o seu aprendizado. E no que depender de mim, eu estou aqui disponível para ajudar vocês, assim como todos os colegas da BRH de todo o Brasil, todos os psicólogos, todos os gestores que eu espero que estejam também e todo mundo. Um beijo bem grande, fiquem com Deus, até uma próxima e foi um grande prazer estar aqui com vocês. Até mais, gente!